E se eu te dissesse que é possível você dobrar o seu faturamento em apenas um mês? Já faz algum tempo que eu dou mentoria de produtividade para empresários. São negócios de diferentes tamanhos, alguns faturam 500 mil por ano, outros faturam alguns milhões por ano. Mas o que todos esses caras têm em comum é que todos eles têm um grande fator de limitação, o seu tempo como empresário. E no mês passado eu consegui fazer com que um dos meus mentorados simplesmente dobrasse seu faturamento sem perder margem em um único mês. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar como é o processo que eu uso para ajudar empresários a terem mais tempo e melhores resultados. E tudo começa com clareza. Todo negócio tem infinitas tarefas em potencial. Você pode cuidar dos processos, da governança, da liderança, do clima. Se você for tentar fazer todas as coisas que podem ser feitas para melhorar o processo, você não faz nada, porque o número de tarefas é simplesmente infinito. A grande dificuldade é como é que você encontra os gargalos e as prioridades do negócio. E quando você olha para um negócio, em geral você vai ter três grandes gargalos. Ou o gargalo está na operação, ou o gargalo está na venda, ou o gargalo está no marketing. O que quer dizer que ou você não consegue crescer, porque se você crescer, você não vai conseguir absorver os clientes que estão chegando. Ou você tem um monte de leads chegando, mas você não consegue converter esses caras em clientes. Ou você tem uma limitação do número de leads que está chegando, por isso você não consegue vender, por isso você não consegue crescer. E pode até parecer óbvio quando eu coloco dessa forma, mas o lance é o seu tempo precisa estar correlacionado com esse negócio. Se o meu problema é que eu tenho uma capacidade instalada limitada de servir clientes, eu preciso dedicar o meu tempo a melhorar isso, seja contratando novas pessoas, seja ampliando o espaço disponível, seja pensando em algum tipo de alavancagem financeira que vai me permitir ter novos espaços ou uma nova fábrica ou uma capacidade maior de produzir produtos. Se por outro lado, o meu problema não é esse, o meu problema é um problema de vendas, eu tenho um monte de leads que vêm na minha direção, o problema é que eu não estou convertendo esses caras de forma adequada, significa que o meu tempo deveria ser dedicado a otimizar o meu processo comercial, que afinal de contas, se minha taxa de conversão é 1 e eu consegui subir ela para 2, significa que eu simplesmente dobrei a minha capacidade de conversão, eu dobrei o dinheiro que entra para dentro do meu negócio. E finalmente, o que muitas pessoas interpretam como sendo um problema de vendas, na verdade é um problema de marketing, que não é que você não vende porque você é incompetente, você não vende simplesmente porque não tem lead suficiente chegando. Se não tem lead suficiente chegando, como é que você vai vender? Você não consegue, aí você começa a dar desconto e você entra num ciclo do mal que vai ferrando você cada vez mais. E o que eu fiz com o meu mentorado foi precisamente isso. Quando a gente sentou para conversar, a gente percebeu que o grande problema dele era uma limitação de geração de leads. O processo comercial estava redondo, o processo operacional estava liso, mas ele não gerava lead suficiente para o negócio. E ele não tinha essa clareza. O tempo dele era usado em várias direções, em parte para atividades administrativas, em partes para atividades que até geravam leads, mas não geravam leads suficiente. E assim que ele teve a clareza de que o foco dele precisava ser em geração de leads, ele começou a criar rituais e atividades que permitiam que ele fizesse isso. E uma vez que ele fez, o que ele conseguiu fazer foi simplesmente dobrar o faturamento de um mês para o outro. Porque no final das contas é muito fácil a gente falar em estratégia, mas o que a gente precisa mesmo são de rituais em que a gente vai casar a estratégia com as nossas atividades. E se você quer saber quais são os 3 rituais favoritos que eu tenho para aumentar a minha produtividade, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou te contar.